Albert Camus, o estrangeiro, acaba descrevendo um homem que tem medo da luz. Isso porque o conto todo, né, a história toda do estrangeiro em si, ela gira em torno de pequenos discursos que podem passar imperceptíveis a quem tá lendo, ao leitor. A questão é que, a todo momento, o Camus ele deixa claro que o protagonista do estrangeiro, o estrangeiro, ele tem alguma espécie de repulsa à luminosidade, a luminescência. Então, no funeral da mãe dele, ele não consegue ver o brilho do azul do céu, ele tem agonia das luzes brancas, né, da igreja. É um homem que a todo momento é ressaltado pelo autor essa repulsividade que ele tem com a luz. A questão talvez seja que o protagonista, ele tá tão habituado com a escuridão, com a obscuridade, que talvez enxergar a luz ou essa espécie de método de nitidez que, né, deixa as coisas, as formas tornam-se nítidas, as texturas tornam-se perceptíveis. Talvez a luz seja justamente a exposição contra o escuro que é a vida do protagonista. Então, ele é um homem acostumado com a mediocridade da vida. Ele é um homem acostumado com o absurdo da rotina, né? Quando a gente fala sobre absurdismo, a gente não tá falando sobre eventos ou fenômenos, mas sobre a vida como absurdo, como ela é. Então, é um homem que tem uma vida monótona, que ao se deparar com o enterro da mãe, se age de maneira apática, né? De maneira frígida, que ao seu redor possui um ciclo de personagens, seja o vizinho, o Raimundo, o cachorro, que também são personagens problemáticos e apáticos, e que na sua relação amorosa, de início pelo menos, demonstram uma espécie de receio ao falar a palavra amar. Tudo isso gira em torno de uma espécie de obscuridade do sentimento, como se o protagonista realmente não quisesse se expor a partir dessa luz, essa luz que expõe tanto a frieza desse personagem. O Meursault, então, esse protagonista, de certa forma, anestesiado pela normalidade, pela habitualidade do sentimento humano, ele esteja sendo encoberto justamente pela penumbra de uma pedra. Quando o Albert Camus ele vai falar sobre o mito de Sísifo, né? Esse é um outro texto diferente desse, mas eu acho que todas as escritas do Camus eles se relacionam muito bem com o mito de Sísifo. Ele acaba falando justamente sobre uma sociedade que é extremamente cansada e exausta, e que essa exaustidão vem justamente dessa habitualidade de tudo. Eu vou resgatar um vídeo meu que eu falo sobre o sublime, o sentimento sublime, em que realmente não há mais sublimidade dentro das relações humanas. Então você vê isso na própria relação do Meursault com a, se eu não me engano, o nome dela era Maria, agora eu não me recordo. Com a Maria, que é um homem que sim, ele sente a tesão, ele sente a atração sexual, ele sente a paixão, o ardor da paixão, mas ele de fato não consegue sentir amor, porque amor é um estágio profundo desse sentimento. Então quando ela pergunta pra ele se ele a ama, ele responde com uma habitualidade que não. Ele não sente amor por Maria. E é até engraçado a reação da mulher, porque geralmente a gente imagina uma reação mais realmente reativa, né? Mais calorosa, quando uma pessoa que você gosta não ama você. Mas é tudo tão anestesiado, é tudo tão paralítico nesse universo que a reação da mulher é simplesmente aceitação. Ela dá uma risada, fica um pouco amuada e logo eles se esquecem dessa situação. A questão é que, coberto por essa penumbra da pedra, o Meursault, ele parece a todo momento estar carregando uma pedra que ele nem ao menos identifica que pedra é. Ele sabe que ele foi apático em relação à morte da mãe. Ele sabe que ele não tratou o funeral da mãe dele com normalidade. Ele sabe que ele é apático em relação à mulher que ele gosta. E aí tem um momento muito interessante do livro, que é quando ele tá... uma das únicas devoções pelo qual ele parece realmente ser comprometido é o trabalho. Ele tem medo de decepcionar o chefe dele. Tem um diálogo interessante que o chefe dele, conversando com ele, acaba perguntando, né, se ele não tinha medo de ficar estagnado, se ele não queria mudar de vida. E aí o Meursault responde que é impossível mudar de vida, a vida é só uma. Então ele diz que não, ele não tem medo de mudar de vida. E aí o chefe dele responde, lhe falta ambição. E realmente é essa vida de uma pessoa que levanta uma pedra. É a falta de ambição por uma rotina extremamente repetitiva e cansada. E o Meursault, ele é justamente essa figura apática, que a todo momento faz esforço por algo que ele nem sabe ao menos o que é de fato. Ele acaba sendo, em quase todos os posicionamentos da obra, um homem tão ventríloco, tão vazio,
que é difícil você ver o protagonista em si tomando uma atitude própria em relação a todos os acontecimentos do livro. Você vê, então, os personagens que também são petrificados em algum momento expondo sentimentos pro Mursô, seja o vizinho dele com a perda do cachorro, seja o outro com a confusão com a mulher, e você vê até um dilema moral sobre um homem que agride uma mulher, e o Mursô sempre se apresenta de forma muito apática. Ele sempre concorda, balança a cabeça, evita conversas, ou de fato não pensa, né, não raciocina sobre as coisas que estão acontecendo em volta dele. Então, eu acho que o Mursô, ele é esse indivíduo que, de certa forma, ele tem representado muito a forma como nós agimos, né, em relação a coisas importantes, né, em relação a coisas rotineiras e habituais, que tem tanto perdido esse brilho. A gente não responde mais as coisas realmente por pensar. A gente responde por habitualidade. Às vezes a gente quer que o outro fique quieto e às vezes é muito fácil só mexer a cabeça ou responder corporeamente. Então o Mursô, ele é esse retrato boníssimo do indivíduo que não aguenta mais absolutamente nada. E que para isso ele precisa se tornar um ser humano ventríloco. Um ser humano apático em relação às coisas. E até o ápice da vida, que é a maior questão da vida em si, até pro Camus, que estava aqui no tipo de suicídio, se torna algo cinza. E algo que não precisa de luz para ser exposto. Agora, abordando o estrangeiro de um ponto mais psicanalítico, o Mursô talvez ele seja realmente esse ID do humano que não precisa de algo que suprima a verdade. O Mursô, ele age de uma maneira apática, talvez porque ele genuinamente seja apático. E ele não vê a necessidade de um ego para suprimir isso. Ele não vê um conflito, né, entre teatro e realidade. Então você vê uma falta de espetáculo dentro da vida dele. Um dos momentos que mais me marca no livro é quando a Maria pede, é engraçado que já acontece a inversão do papel. O Mursô, como um homem de fala, um humano, não só um homem, como um humano sem atitude, é pedido em casamento pela Maria. E a forma como ele conduz esse pedido é extremamente apática. Ele age como um inconsciente personificado. Então a Maria fala, você quer casar comigo? Ele fala, tanto faz, como ele faz pra tudo. E aí ela fala, você se importaria se outra mulher te pedisse isso? Ele fala, possivelmente. Tudo é nesse campo do achismo, do si, da possibilidade. E aí você pensa que o Mursô, ele é um homem que ele não tem espetáculos. É um homem apático por natureza. E ele responde a todas as questões da vida com essa possibilidade, justamente porque ele não existe um teatro. Não existe essa cênica de fingir sentir as coisas. O Mursô é naturalmente apático.